Muito obrigado pela deferência, presidente Marcelo Santos. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e a todos os deputados que ainda se encontram aqui no plenário e também aqueles que estão no plenário virtual. Meus cumprimentos também aos funcionários dessa casa. Retornamos aqui meus trabalhos na segunda-feira, mas hoje é o primeiro dia que a gente tem a condição de estar falando. Então esperamos que seja um ano bastante produtivo para esta casa, mas um trabalho produtivo colocando sempre a sociedade em primeiro plano, porque o que interessa é que a gente trabalhe o tempo inteiro, sempre colocando os interesses da sociedade à frente de qualquer outro tipo de interesse. E nós já voltamos hoje no primeiro dia falando sobre a questão da educação e a situação dos professores. No ano passado foi anunciado que o Estado, a partir desse ano, iria adaptar, o currículo e as escolas ao chamado novo ensino médio, o que então amplia a carga horária das escolas. E muitos professores hoje, por exemplo, que têm 2 cadeiras, porque quem é da área de educação sabe perfeitamente que para um professor conseguir ter um rendimento minimamente decente para sustentar a sua família, é necessário que ele trabalhe no mínimo 2 horários ou às vezes até 3. E aí qual é o problema? Hoje os professores que têm, por exemplo, 2 cadeiras, uma no Estado, uma na Prefeitura, ou as 2 no Estado, e trabalham, por exemplo, de manhã e à tarde, as pessoas estão tendo 20 minutos apenas para almoçar ou se locomover de uma escola para outra. E mesmo quando o professor, ele, por exemplo, ele trabalha de manhã e à tarde na mesma escola, são 20 minutos apenas para ele almoçar. Eu já cansei de ver nas escolas que eu visito, porque, assim, às vezes, ou mesmo antes disso, um professor trabalha, por exemplo, na Serra, numa escola da Serra e numa escola de Cariacica. Então, ele aproveitava o horário do recreio da manhã, que é de 20 minutos, para poder almoçar, porque nesse trajeto, obviamente, ele não poderia fazê-lo. Então, assim, é lamentável que não se coloque, que não tenha essa preocupação com o professor. E assim quando se fecha uma escola, se fecha um turno, quando se instala uma escola de tempo integral, o que vai acontecer com os professores, se eles vão ter que perder carga horária, se eles vão ter que se virar, vão ter que abrir mão de um horário e tal, isso não interessa. Isso não interessa, o professor é sempre colocado isso no plano. Eu me lembro uma vez, na gestão do Paulo Artung, que estava havendo toda aquela confusão na implantação da chamada Escola Viva naquela ocasião, e aí o secretário naquela época disse assim: os professores e os alunos têm que entender que a escola não é do professor e a escola não é do aluno, a escola é do Estado. E o Estado age de acordo com os interesses. Olha só, isso é desligado daquilo que diz o arcabouço legal sobre a legislação educacional. Que os interesses têm que ser colocados em primeiro plano, obviamente, dos alunos. Mas a escola, se ela não é do professor, se ela não é do aluno, ela tampouco é do secretário ou do governador. E assim, quando você despreza tanto a classe de professores, como ocorre aqui no Estado, e isso é histórico, é claro que o trabalho desses professores também fica comprometido de alguma forma. Então, assim, é necessário que a gente tenha um outro olhar, uma vez isso já na gestão passada, na gestão do Artung, uma vez conversando com o então secretário Haroldo, eu disse de como tantos professores têm uma autoestima muito baixa. E é impossível você achar que esses professores têm uma autoestima tão baixa que eles estejam altamente estimulados a realizar um excelente trabalho dentro da sala de aula. Então, é necessário, diante de nós temos N problemas
problemas que são difíceis de ser resolvidos, não são resolvidos por um governo, nem por dois governos, porque são problemas históricos na educação, mas a gente tem que começar a resolver aqueles problemas que efetivamente podem resultar numa melhoria da qualidade educacional. E uma das questões é um outro olhar para o profissional da educação. Ele tem que ser olhado de outra forma. É um profissional que precisa ser cuidado permanentemente, porque tudo passa a ser culpa da educação, tudo é culpa da escola, tudo se acha que a escola pode resolver, mas não se dá a infraestrutura necessária e a tranquilidade necessária que professores, pedagogos, diretores, coordenadores precisam para trabalhar. Então, agora mais essa questão da adaptação do novo ensino médio, que tem que ser feita, mas deveria ter sido pensada já com antecedência para ir amenizando o máximo possível o problema, sobretudo desses professores que têm duas cadeiras, que têm duas matrículas, ou no Estado ou na Prefeitura. Então, nós esperamos que esse ano também a Secretaria de Educação e o Governo do Estado passe a olhar o professor com outro olhar e com um cuidado muito maior. Muito obrigado, deputado Marcelo.